Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um ciclo, tá? E neste ciclo que a gente possa realmente ter as melhores intenções e a gente possa conseguir as melhores coisas para a vida da gente, tá bom? Super beijo de ano novo para todos vocês. E o primeiro vídeo do ano é falando sobre o esquecimento do passado. Bom, às vezes a gente pensa que pelo fato da gente ser espírita, a gente sabe de todas as vidas passadas da gente, tá? E isso é uma ilusão, porque poucas pessoas sabem, tá? Sobre o seu passado. Existe, na verdade, muito mais especulação ou ilusão do que realmente conhecimento do passado. E isso é bem interessante porque o livro dos Espíritos, tá? No capítulo 7, na questão 392, o Kardec faz essa pergunta, tá? Por que que a gente não lembra das nossas vidas passadas quando a gente mergulha no corpo físico e reencarna aqui na Terra? E os espíritos respondem primeiro porque é um desejo de Deus que assim seja, para evitar situações que possam atrapalhar o nosso desenvolvimento reencarnatório, tá? E aí os espíritos respondem para Kardec que, na verdade, isso é uma forma de misericórdia, porque permite ao homem recomeçar como se fosse do zero, tá? Se o homem lembrar-se de tudo da sua vida, das suas vidas passadas, no atual estágio em que nos encontramos aqui na Terra, ou seja, num planeta de provas e expiações, a gente não teria maturidade suficiente, tanto maturidade material como maturidade emocional, para a gente saber as coisas que a gente errou e as coisas que a gente acertou. Então é uma misericórdia, tá? Divina, fazer com que a cada encarnação a gente chegue aqui como se começássemos do zero, para que a gente possa ter a oportunidade de recomeçar de uma forma mais tranquila e mais leve, tá? E aí é bem interessante porque o que acontece? Antes da gente reencarnar, a gente faz uma espécie de planejamento reencarnatório, tá? E não são todos os espíritos que conseguem fazer esse planejamento, tá? Na atual situação que a gente se encontra no planeta, em torno de 60% das reencarnações, elas são compulsórias, ou seja, o espírito vacilou, ele já tá preso ali no útero e vai. Poucas pessoas têm realmente a oportunidade de ter sua reencarnação toda programada, bonitinha, organizada. Mas o fato da gente ter uma reencarnação compulsória não significa dizer que a espiritualidade não vai agir da melhor forma possível para a gente conseguir aprender as lições que sejam necessárias, tá? Nesse parêntese, então, o que acontece? Quando a gente vai reencarnar, existe um processo, tá? Que ele é demorado, não é um processo simples, que é o processo de miniaturização do perispírito. Para você que não sabe, o perispírito é um envoltório semimaterial, tá? Que reveste o espírito, tá? Todo planeta tem um perispírito específico para aquele planeta. Então, aqui na Terra, nós temos um perispírito único, apenas para os habitantes que vão reencarnar aqui na Terra. Em Marte é outro tipo de perispírito, em Júpiter e em cada planeta vai ter seu perispírito único, tá bom? Então, aqui na Terra, quando a gente vai reencarnar, acontece essa miniaturização do nosso perispírito, tá? A gente regride, digamos assim, o tamanho, tá, do nosso perispírito e a gente volta a ficar do tamanho de uma criança, de um bebê. Nessa miniaturização do perispírito, acontece também o processo de esquecimento temporário das nossas lembranças de vidas passadas. Então, quando a gente reencarna por conta desse processo, tá? Que é a miniaturização do perispírito, então a gente acaba apagando determinados arquivos da nossa memória, tá? E que quando a gente reencarna no novo corpo físico, a gente vem com essas memórias bem guardadinhas numa gaveta para que a gente não tenha acesso com facilidade. E aí a gente então tem a oportunidade de recomeçar numa nova vida, tá? Com novas oportunidades de crescimento, de desenvolvimento e de evolução. Mas a gente esquece das lembranças, o aprendizado que a gente teve em vidas passadas, a gente traz, a gente
consegue acessar, tá? Quando a gente tá aqui encarnado. A gente só não tem as lembranças, mas todo o processo de aprendizado, ele vem à tona de acordo com as situações que a gente vai passando na nossa vida material, na nossa vida como encarnados. Dentro desse processo, isso varia de planeta para planeta, é o que acontece aqui na Terra, tá? Mas existem, né, no Livro dos Espíritos, ele fala que em planetas que são superiores, existem espíritos que eles reencarnam e desencarnam lembrando do seu passado sem problema nenhum. Por quê? Porque já tem uma evolução emocional, uma evolução espiritual em que eles não se incomodam de ficar sabendo dos seus erros e acertos de outras vidas. E tem planetas, assim como a Terra, em que não é permitido que a gente se lembre, que a gente tenha acesso a essas informações. Segundo o espiritualista Carlos Torres, ele fala que a memória de nossas vidas passadas, ela fica armazenada nas 33 vértebras da nossa coluna, tá? Então, claro que não na coluna física, né? Mas nós temos nossa coluna espiritual e é nessas 33 vértebras aqui em que se encontram, tá? Os vários arquivos de nossas vidas passadas, tá? As pessoas, existem delas que conseguem sim saber o seu passado, seja porque os espíritos contam, sejam por alguma lembrança, alguma reminiscência, tá? Que a pessoa tem durante o sono, tá? Porque durante o nosso sono, nosso espírito, ele sai né? Ele sai do corpo. E então, o espírito pode momentaneamente ter lembranças das suas vidas passadas, tá? E às vezes também a gente, por algumas visões, alguns desdobramentos, a gente pode sim ter acesso a algumas memórias, a algumas coisas que aconteceram no nosso passado. Mas isso não acontece com todo mundo e nem isso acontece, sim, super simples, tá? A gente não tem muita maturidade, a gente tem uma ilusão muito grande, porque muitas vezes a gente acredita que foi príncipe, que foi princesa, que foi rei, que foi rainha, que foi uma pessoa famosa, ilustre, e aí muitas vezes você foi um Zé Ninguém em vidas passadas. E isso não te diminui, muito pelo contrário, porque a experiência que você teve nas suas vidas anteriores, você vai levá-las para sempre em qualquer encarnação. Agora, todo o processo, mais ou menos como funciona, é que nem sempre dá pra gente lembrar, tá? É bastante perturbador, porque muitos de nós têm um passado escabroso, tem um passado que é tenso, tá? Então, que se a gente lembrasse, seria um Deus nos acuda, seria uma confusão, tá? Então, por isso que dentro do espiritismo, às vezes a gente tem acesso, sim, a algumas informações, não são todos, tá? Às vezes acontece também nos tratamentos de terapia de vidas passadas, que é a TVP, tá? Em que a gente pode ter acesso a alguns desses registros, tá? Porque o que acontece? Na terapia de vidas passadas, ela é indicada para pessoas que têm algum trauma, alguma situação e que não conseguem viver bem na atual existência e que muitos casos, um tratamento de TVP pode fazer com que a gente entenda, tá? Determinados traumas que essa pessoa tem, e isso pode ajudá-la a esquecer, tá? Porque eu costumo fazer uma comparação assim, é como se você tivesse vários arquivos dentro de uma gaveta, e quando você tem um trauma muito forte, às vezes esse arquivo, ele fica fora do lugar. E aí, no tratamento de terapias de vidas passadas, a gente pode saber onde é que tá esse arquivo na nossa mente e a gente pode, né, não é deletar, mas a gente pode arquivar de vez para que a lembrança da vida passada não interfira na lembrança atual da sua existência, né, na sua reencarnação. Então, a espiritualidade faz esse trabalho, mas não são todas as pessoas que são indicadas para fazer essa TVP,
não é indicado para todo mundo, tá? Exatamente porque nem sempre a gente está preparado para realmente saber do nosso passado, tá? Então, é muito interessante essa questão do Kardec ter perguntado, tá, aos espíritos o porquê desse esquecimento. E isso mostra como Deus é misericordioso, porque ele permite que a gente consiga recomeçar um processo de aprendizado sem o peso, tá? Da gente saber do que fez no passado. Então, assim, muitos de nós, a gente pode ter sido criminoso, a gente pode ter sido assassino, a gente pode ter sido pessoas de má índole, de mau comportamento. Já pensou se você estivesse encarnado e você soubesse que numa vida passada, sei lá, você matou sua mãe, você matou seu pai? Isso não ficaria bem para sua atual encarnação. Seria uma lembrança desastrosa que, ao invés de te ajudar a progredir, poderia fazer você ficar mais traumatizado ou você não conseguir superar aquela lembrança de vidas passadas, tá? Então, por isso que a gente vem com esse esquecimento, tá? Momentâneo, e que depois, quando a gente retorna ao mundo espiritual, essas nossas lembranças, elas voltam gradualmente, pouco a pouco, tá? Não é só pelo fato também da gente desencarnar que a gente vai ter acesso a tudo do nosso passado. Não funciona assim. Existem coisas do nosso passado mesmo, desde a criação, de quando Deus nos criou, que a gente não vai ter acesso de jeito nenhum, tá? E que, assim, calcula-se que a gente aqui na Terra, para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento, a gente deve ter em torno de, no mínimo, umas 200 encarnações para a gente poder aprender o que é necessário para aprender, para então conseguir ir para um outro planeta superior. Então, 200 encarnações é muita memória, tá? E que se a gente tivesse acesso a todas essas memórias, seria muito complicado, tá? Por conta do atual processo processo reencarnatório que a gente se encontra, tá? Ou seja, somos um planeta, tá? De provas e expiações, tá? Então aqui, maturidade emocional, maturidade espiritual não é muito nosso forte, não. Então a espiritualidade nos poupa desse conhecimento. Ah, Neuza, mas tipo, Chico Xavier sabia o que foi em vidas passadas. Bom, gente, a gente tá falando de Chico Xavier, né? Um espírito que teve e tem uma maturidade espiritual diferenciada, tá? Então, não são todas as pessoas que conseguem ter acesso, tá? Outra coisa também, aqui no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, tá? Se é possível a gente saber não só do nosso passado, mas também saber das coisas do nosso futuro. E aí é que ele responde, o Espírito de Verdade responde que nem sempre a gente tem acesso a saber as coisas do futuro ou as coisas do passado. Exatamente porque tudo é avaliado pela espiritualidade, para saber se realmente é necessário a gente saber ou se não tem necessidade da gente saber. O importante é que o aprendizado, independente da encarnação, ele vai estar com a gente, tá? A gente sempre vai ter o aprendizado, o conhecimento prévio de determinadas coisas, tá? Por conta de fazerem do nosso passado. A gente não vai ter nem sempre a lembrança em si do fato. Neuza, mas existem algumas pessoas que têm acesso? Sim, existem algumas pessoas que têm acesso a seus registros acásticos, tá? Como eu disse, seja através dos sonhos, às vezes alguma revelação, alguma visão, tá? O déjà vu também, tá? Mas não são todas as pessoas. Nem todo mundo tá preparado para esse tipo de revelação, tá bom? E aí, então me conta, você sabe alguma coisa do seu passado espiritual? Eu sei algumas coisas, mas e você? Você sabe?